Olá pessoal, nós estamos mais uma vez aqui no canal com a encomenda de trazer a mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. Não se esqueça de curtir e compartilhar as nossas mensagens com quem precisa ouvir. Nós queremos que a mensagem chegue até quem precisa ouvir a Palavra de Deus, para quem precisa ouvir essa mensagem neste momento. A Palavra de Deus em Marcos, no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 5, diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. E muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. E alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. É isso que a palavra de Deus fala e nos revela aqui em Marcos, no capítulo 2, versículo de 1 até o versículo 5. A dificuldade não foi limite para aqueles homens. A insistência deles resultou num grande privilégio, uma grande bênção para aquele homem. A insistência deles. Hoje, o mundo e as pessoas atuais estão desistindo dos seus objetivos com muita facilidade. Eles poderiam, aqueles 4 homens, ter desistido pelo fato de muitas pessoas estavam ali, pelo tempo que poderia se gastar. Hoje nós vivemos num mundo que o tempo é mais precioso do que o dinheiro. Os lugares, as pessoas, elas não são tão importantes, elas não são importantes a ponto de serem cercados como Jesus estava naquela noite. Mas tudo o que se deseja acontece se mantermos a firmeza e a confiança que algo vai dar certo. Jesus olha para aquele homem e diz no versículo 5: E vendo-lhes a fé. O fato de estar determinados a levar aquele homem ali foi determinante para aquele homem que estava sendo ali transportado, aquele paralítico. Os seus ajudantes foram a forma daquele homem obter o seu milagre. A união daqueles homens. Alguns deles poderiam ter dito: não vou, está dando muito trabalho, não tem como, não tem condições. Sim, tem muita gente que não vai conseguir chegar ao objetivo. O pensamento que ali foi aguçado não os deixou desistir. A necessidade faz a experiência. Que agilidade, que proeza foi feita através daqueles 4 homens de levar aquele homem. O modo que eles fizeram mostra a confiança um no outro e demonstra com aquela proeza feita que foi um ato de sucesso. E a confiança e a necessidade extrema naquele paralítico, naqueles homens. Ele tinha que ter uma confiança enorme. E o resultado das nossas experiências e a força de vontade vem da persistência. Ajudar alguém não traz prejuízo, e sim, muito pelo contrário, traz benefício. Hoje, aqueles 4 homens são conhecidos mundo afora pelo seu trabalho em equipe e sua força em ajudar a quem precisava e chegar no lugar certo. Aqueles 4 homens foram conhecidos porque foram persistentes em levar aquele paralítico perante o Senhor Jesus. Hoje nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver que aqueles 4 homens conseguiram, e Deus, o Senhor Jesus, viu fé neles. E é isso que nós precisamos trazer por exemplo e aplicar em nossas vidas.
que precisamos trazer a presença de Jesus, trazer as pessoas para ouvir a palavra de Deus, as pessoas para ouvir que Jesus pode salvar. É isso que nós precisamos fazer. Aqueles 4 homens poderiam ter desistido quando chegaram naquela casa e viram que não havia espaço nem a porta para que alguém entrasse. Eles poderiam, não, vou voltar para casa, isso não vai dar certo de jeito nenhum. Vamos insistir aqui, não vamos dar murro em ponta de faca, não vamos conseguir. Mas aqueles homens insistiram e levaram aquele paralítico perante Jesus. E eu olho para o mundo, para a multidão que tem nos rodeado, o quanto nós somos passíveis, nós somos inferiores, porque tudo que acontece, que é um pouquinho mais difícil, nós vamos logo aí, desistimos. Infelizmente, nós desistimos muito fácil das coisas. E ainda quando for algo espiritual, nós desistimos com maior facilidade ainda. E sim, isso tem trazido prejuízo, não só somente para cada um, mas para a instituição igreja. Para o evangelho, isso tem se tornado prejuízo. Nós precisamos acordar e mostrar e fazer as coisas para a obra do Senhor, mesmo que seja difícil. Nós precisamos traçar objetivos, traçar novas formas para chegarmos com quem precisa do milagre perto de Jesus. Não adianta nós virarmos as costas e falar, é muito difícil, é complicado. O mundo atual é muito cheio de altos e baixos. Nós somos incapazes de pregar para esse mundo que estamos vivendo. Mas isso, se alguém falar ou expressar isso, é uma tremenda desculpa. E sabe quem coloca essa desculpa nos vossos corações? Se você está pensando assim, é sim, o diabo está colocando essa desculpa nos seus corações para que você não fale do evangelho, que você não fale do livro da lei. A incumbência de anunciar Jesus é nossa. Nós somos cristãos e a Bíblia fala que quem é salvo é considerado discípulo, e discípulo tem a responsabilidade de aprender e transmitir o ensino, de aprender, receber a salvação e transmitir a quem precisa. Nós não precisamos ser ignorantes e acharmos que a obra do Senhor, com o fato de encher a igreja, de encher os locais de evangelismo, é fácil. Não estou falando que é fácil, mas estou falando e afirmando que é possível. Não importa como, mas nós precisamos pensar como aqueles 4 homens pensaram. Não, nós temos que levá-lo, mas como? E com certeza, algum daqueles, ou mais de um, tiveram aquela brilhante ideia de subir naquele homem no telhado. Traçaram, pensaram cada detalhe e abriram exatamente onde estava o Senhor Jesus. E eles desceram aquele homem. E a palavra de Deus fala que aquele homem tomou o seu leito e saiu naquele lugar alegre, dando graças a Deus, ao Senhor Jesus, que ele estava, porque ele era paralítico e pode colocar o seu leito debaixo do braço e andar. E às vezes o pecador está esperando com que 4, 5, 6, uma dezena de pessoas cheguem e o levem até Jesus, para que ele possa receber a bênção da salvação, a bênção que tem que ser anunciada a todo momento.